É o 4º dia de Parikrama de Shri Navaduipidan do ano passado. São 5 dias de Parikrama. Silachara Maharaj, de cada lugar que ele parava, ele ia no local, caminhando. Não sei se o Raghunanda já viu Parikrama, mas a gente sai do templo de manhã cedinho, todo mundo honra a praçada, e aí sai. Se for um lugar muito longe, porque são 9 ilhas, Navaduipi quer dizer 9 ilhas, né? Nava é 9, Duipi é ilha. Então, se for uma ilha muito longe, da onde é o nosso templo, que é Godruma Duipi, aí Silachara Maharaj aluga ônibus, e aí vai todo mundo de ônibus até o local, e dali para frente vai todo mundo caminhando e cantando, fazendo Harirama Sankirta, e ele na frente puxando, né? Ele puxando, todo mundo repetindo, e depois ele vai até a casa de alguém, no local sagrado, enfim, né? São vários e vários locais. Aí ele senta, todo mundo senta ao redor dele, e aí ele dá uma aula sobre aquele local, o que aconteceu lá, quem morou lá, enfim, a história do local. E aí todo mundo levanta, né? E aí vão caminhando até o outro lugar, e assim por diante. Vai, num dia, às vezes, vão em vários e vários e vários locais. Aí chega na hora do almoço, mais ou menos, 12:30, 1h, todo mundo almoça, e tem uma van que leva a comida já, né? A praçada já foi feita, já foi oferecida, a comida está lá na van, aí distribui os pratos para todo mundo senta, honra a praçada, depois volta a fazer o Parikrama, no período da tarde. Uns dias vai até mais tarde, outros dias não tão longo o Parikrama, depende do dia, e aí volta todo mundo para o templo. E à noite ele dá uma aula sobre, enfim, o que foi feito, mais ou menos o resumo do dia, né? No dia seguinte vão para outras ilhas, e outra ilha, são 9 ilhas, né? Então a gente visita todas as ilhas. É uma ilha central, como uma flor de lótus. Uma ilha central e as outras 8 em volta dela. Então, isso é Navaduipi. E, como é dito, né, nós lemos aqui ele falando, acho que ontem ou anteontem, quando o mundo é extinto, o mundo material ele é extinto, né, de milhares e milhares, milhões e milhões de anos, ele acaba, o mundo material acaba, até depois ser construído novamente. E Navaduipi não acaba. Navaduipi fica. O único lugar que fica é Navaduipi. Então, o Navaduipi é o lugar mais elevado que tem, como Vrindavana. Mas Vrindavana não tem a misericórdia que tem Navaduipi. Quem apareceu em Navaduipi foi Mahaprabhu, e a misericórdia está lá. Então, é um lugar muito elevado, por isso é feito Parikrama, todo ano lá, e Silachara Maharaj também comentou aqui, nesses dias, que você tem que carregar a bateria no Parikrama de Navaduipi. É como um celular, ele deu o exemplo do celular. O celular vai acabando a bateria, vai acabando, você vai lá na tomada, liga ele, e ele vai para 100% de novo. Então, se você faz um Parikrama por ano em Navaduipi, você carrega 100% a bateria. Durante o ano, ela vai diminuindo, você fazendo a prática em casa, ela diminui menos, você indo ao templo, ela diminui menos, mas ela vai diminuindo. No ano seguinte, você vai lá e carrega, dá 100% de novo. Então, ele falou também no templo, se você ficar muito tempo sem aparecer no templo, você fica com a bateria quase zerada. Você carrega ela, por exemplo, que nem ele falou, no mínimo no fim de semana. No mínimo, mas o ideal é fazer mais vezes, claro, quanto mais melhor. No mínimo no fim de semana. Aí você carrega a bateria 100% no fim de semana, com os devotos cantando junto, participando do Arati, a deidade que vende, você vende a deidade pessoalmente, e você honra a praçada da deidade. É diferente a praçada oferecida em casa e a praçada oferecida no templo. Tudo tem escalas. Depende de quem oferece a praçada, depende do local que é oferecida a praçada, depende se é um quadro ou é a própria murti instalada, tudo tem diferença. Então, você vindo no templo, você carrega a bateria. E aí, durante a semana, você está em casa, você vai cantar Japamala, fazer toda a prática correta, mas sempre dá uma diminuída na carga. Quando chega no fim de semana, você volta de novo para o templo. Ou, como faz o Raghunanda, vem durante a semana mais uma vez. Melhor ainda. Aí você está sempre com a bateria cheia. E a bateria estando cheia, você não tem falta de vontade. Mesmo assim, 2 vezes no tempo ainda, ela descarrega ainda, porque a gente está sempre exposto às misérias materiais fora
Sai daqui e já está exposto à miséria material. Com Vai certeza. pro trabalho, está exposto à miséria material. Vai para casa, está exposto à miséria material. Liga na televisão, está exposto à miséria material. E aí a gente vai perdendo essa bateria, né? Sim. O Raghunanda, vocês acho que não escutaram, porque o microfone está longe dele, né? Mas ele falou que, mesmo vindo 2 vezes por semana, é pouco ainda, ele percebe isso. Porque a bateria vai descarregando. Você vai para o mundo material, você vai no trabalho, só tem materialistas. Você, na família, só tem materialistas. Você, aquele que você achava que era o teu amigo, era materialista. Isso daí vai minando a bateria, vai descarregando. Se você não faz a prática em casa corretamente, cantando a Japamala, cantando as canções, Srilachar Maharaj fala, só cantar a Japamala não é suficiente. Tem que cantar as canções de manhã e à noite. Ele deu uma aula falando isso. Você tem que oferecer a comida também, honrar praçada. Se você comer boga todo dia, comida que não é oferecida no altar, a tua bateria vai quase zerando. Então, o mundo material é cruel. Ele vai te tirar realmente a devoção, você fica sem vontade de vir ao templo, você fica sem vontade de fazer a prática. Então, a associação com devotos é extremamente importante. Quanto mais vier ao templo, melhor. Na Índia, os hindus, eles não têm, assim, o costume de ficar no programa inteiro. Mas quando eles vão trabalhar de manhã, normalmente é a hora do Mangal Arati. 5h30, 6 horas da manhã é o Mangal Arati. Depende do lugar, é um horário diferente do outro. Mas é mais ou menos esse horário, 5h30, 6 horas da manhã. E eles estão indo trabalhar, e aí eles passam em frente ao templo, as portas ficam abertas do templo, eles entram, participam um pouquinho do Arati e vão trabalhar. Na volta, o Gora Arati, que é às 6 horas da tarde, mais ou menos, eles estão voltando do trabalho, eles ficam de olho no templo, a hora eles mais ou menos fazem um arranjo para... Eles vão lá, participam do Arati, principalmente da lamparina, da Dipa. Eles acham que a Dipa é o mais importante, né? Tudo é importante, mas eles acham que a lamparina é o mais importante. Então eles ficam lá, eles participam, aí vão para casa. E eles levantam de manhã, eles cantam a Japamala, eles oferecem a comida, a mulher normalmente oferece a comida, ele honra a praçada, ele faz a reverência para Tula, se ele vai trabalhar. Eles têm esse hábito, né? Então nós temos que ter esse hábito também, senão a semente seca. A semente da trepadeira devocional seca. Se ela já está brotando, se você tem ela já, como aqui a Tula, assim, né? Ela está brotando, mas está pequenininha, está frágil. Se você não regar todo dia, ela morre. E mesmo uma árvore forte, se você nunca regar ela, ela morre. Se você não colocar água numa árvore forte, ou ela não tiver a raiz profunda que ela pega água, ela morre. Nenhum ser vivo vive sem água. Nenhum ser vivo vive sem água. Nenhum. Todo ser vivo precisa de água. E qual que é a água, a nutrição da vida devocional? Shravana Kirtana. Escutar sobre Deus, falar sobre Deus. Escutar o Mahamantra, cantar o Mahamantra. Escutar as canções, falar, cantar as canções. O principal, claro, tem 9 processos principais, mas o principal é Shravana Kirtana. Então essa é a nutrição da nossa semente, da trepadeira devocional. Nós não podemos nunca esquecer isso. Então, Srilachar Maharaj, ele está contando a história aqui do Parikrama, né? E é importante, tem um livro de Srila Bhaktivinoda Thakura, Sri Navadvipam Parikrama, mas Srilachar Maharaj falou que é difícil de nós compreendermos. Então, ele escreveu um livro mais ou menos igual, mas explicando com palavras simples, claras, uma linguagem simples para nós. Então, é um livro que tem na nossa missão. Não está traduzido ainda, não está traduzido, mas no futuro, se for a vontade de Krishna, a gente vai traduzir ele e vai ter, porque é importante todo mundo saber o que aconteceu em Navadvipa. Quem são os associados de Mahaprabhu, por que ele foi daqui para lá, tudo o que aconteceu. Então, aqui é resumidamente, Srilachar Maharaj está falando, mas o livro é claro, é muito mais completo. E ele falou que todo devoto deve ler esse livro. É um livro muito importante para nós lermos, né? E ele falou, sempre que possível, eu leio um pouquinho por dia. Infelizmente, nós não temos ele ainda em português, tem em inglês, bengali em inglês, né? Tem em espanhol, se eu não me engano, também, né? Mas a gente tem que fazer no nosso idioma. Srila Siddhar Maharaj, ele falou para Tapasi Maharaj, o teu serviço principal no Brasil é traduzir os livros para o português. Traduzir, editar e imprimir.
né? Esse foi o serviço de Srila Siddhartha Maharaj, um dos, né? Mas o serviço que ele deu para Shripad Tapasya Maharaj. E a gente tem que continuar o serviço, porque ele não está aqui conosco já fazem 12 anos. Já tem 12 anos que Sripad Tapasya Maharaj abandonou o corpo e praticamente nada foi feito. Então a gente tem que começar a fazer, porque é a vontade do Guru. O Guru falou que é importante, a gente tem que fazer o que é importante para nós, né? Mas é difícil, a vida devocional, Maya vai te pegar. E Srilacharya Maharaj, eu estava olhando aqui, ele vai falar mais ou menos isso daqui a pouco. Daqui a pouco ele vai falar. Então vamos começar a leitura aqui. Ele fala assim, somente aqui, é um verso que ele falou, né? Somente aqueles que receberam pelo menos uma gota da misericórdia do Senhor Supremo, eles podem entender o Senhor Supremo. Somente quem recebeu uma gota da misericórdia pode entender Deus. Uma gota, pelo menos uma gota temos que ter. Isso aqui está no Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 8, verso 83. Todo mundo vem e vê algumas deidades, de madeira ou de bronze, mas eu posso ver que aqui estão Vrajendra Nandana, as deidades, né? Radharani e Gauranga. É por isso que se diz que quando o Senhor lhe der a sua misericórdia, você poderá vê-lo. Da mesma forma, quando o Sri Guru ele conceder a sua misericórdia a você, você será capaz de conhecê-lo. Nós temos que ter a misericórdia do Guru, a misericórdia de Deus. Sem a misericórdia nada é possível. Não adianta nada você fazer as coisas se não tem a misericórdia do Guru. E misericórdia significa serviço devocional. Aquele que tem um serviço devocional, ele tem misericórdia. Se você faz um serviço devocional, você tem misericórdia. Aquele que não está fazendo nenhum serviço devocional, a misericórdia saiu dele. Misericórdia é serviço devocional. E Srilacharya Maharaj falou, todo mundo pede misericórdia. Vai lá para ele, né, na época que ele estava encarnado, ia lá na Índia, falava, Acharya Maharaj, me dê misericórdia. Ia para Gurudeva, Srila Govinda Maharaj falava, me dê misericórdia. E chega na hora, quando ele dá o serviço, a pessoa, ele falou isso, a pessoa fala, Dandavati Pranam, Acharya Maharaj, vira as costas e vai embora. Porque a pessoa não quer serviço, ela quer simplesmente que caia do céu. Que caia do céu amor puro por Deus. Não é assim que funciona. O Guru faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. A nossa parte é tão importante quanto a dele, ou mais ainda. Porque ele dá misericórdia para todo mundo. O Guru dá misericórdia para todo mundo. Agora, não é todo mundo que faz o serviço devocional que ele dá. Então, esse é o nosso problema. Nós estamos doentes ainda, a alma está doente, porque nós não seguimos o Guru. Não adianta você ir no médico e não seguir o que o médico prescreve para você fazer. Não adianta nada. Ah, mas eu paguei a consulta R$2.000. Sim, aqui em São Paulo tem médico cobrando R$2.000 a consulta. Você vai no melhor especialista do teu problema. Mas você não segue nada que ele manda. É a mesma coisa que ir em qualquer um, que você também não vai seguir. Não adianta você ter um guru genuíno se você não segue o que ele fala. Qual a diferença de um guru genuíno e de um guru farsante se você não faz nem o que um fala e nem o que o outro fala? Não tem diferença. Então nós temos os gurus genuínos aqui ao meu lado e a gente tem que fazer o que eles orientaram. Senão não tem avanço espiritual. Não há avanço espiritual se não seguir o guru da forma correta. Então aqui, Krishna dá misericórdia para nós e o Guru também dá misericórdia para nós. E aí somente assim vamos conhecê-lo, como diz aqui. Então, nesse meio tempo, Nityananda Prabhu e os devotos, eles chegaram ao templo de Jagannatha. Aqui eu vou contar a história que lemos de manhã para não ficar meio jogado no ar, né? Mahaprabhu, ele foi para Jagannatha Puri, Nilachal. Mas Nityananda Prabhu havia quebrado a danda dele, a vara de sannyasi. Era uma só na época. E quebrou em 3, Nityananda Prabhu. E aí ele inventou uma desculpa, tal, não sei o quê. Mas Mahaprabhu percebeu, claro. E Mahaprabhu ficou muito bravo
ele falou, ou vocês vão na frente, ou eu vou na frente. Ele falou, não quero ir com vocês para lá. E aí Nityananda Prabhu e os devotos falaram, então vai você na frente, e nós vamos segui-lo. Eles pensaram. Só que Mahaprabhu andava tão rápido, que eles correndo não conseguiram chegar junto com Mahaprabhu. Perderam Mahaprabhu de visão. E Mahaprabhu chegou no templo do Senhor Jagannatha, ele tropeçou numa vara aqui de bambu, que está escrito aqui que tem lá, ele caiu no chão e ele começou a espumar pela boca, ele entrou em êxtase. E os pandas, que são os sacerdotes lá do templo do Senhor Jagannatha, queriam bater nele. Por quê? Porque quem, na Índia, né, na época principalmente, aquele que imita, que está em êxtase, eles batem. Imagina se fizer isso no Brasil ou no mundo. Aquele que está pulando em êxtase, falso, eles dão uma surra na pessoa. Né? Então, aí eles viram que Mahaprabhu estava com os 8 sintomas de êxtase. Mahaprabhu estava com os 8 sintomas. Eles foram chamar Sarvabhauma Bhattacharya, que era o pujari principal, era o coordenador do templo na época. E ele falou, levem ele para a minha casa. E na casa de Sarvabhauma Bhattacharya vivia a esposa dele e também o cunhado Gopinatha. E o cunhado, quando o Mahaprabhu chegou lá, que eles levaram o Mahaprabhu, o cunhado viu o Mahaprabhu, na hora ele viu que era a suprema personalidade de Deus. O cunhado Gopinatha viu. Mas Sarvabhauma Bhattacharya não conseguiu ver que era a suprema personalidade de Deus. Ele ficou questionando. Por isso que Silachar Maharaj falou, para ver a deidade, para ver Deus, tem que ter a misericórdia dele. Senão você não vai ter. E Gopinatha tinha misericórdia de Mahaprabhu. Ele conseguiu ver que Mahaprabhu, quem era Mahaprabhu? Mahaprabhu é Deus, ele viu isso. Mas Sarvabhauma Bhattacharya não viu. Então agora, continuando a história, só falei isso para vocês terem uma noção do que estava acontecendo na aula de manhã, né? Então, eles chegaram ao templo depois. Mahaprabhu chegou, depois eles chegaram ao templo. Nityananda Prabhu e os devotos. E eles perguntaram aos sacerdotes se eles tinham visto Mahaprabhu. Eles escreveram para eles como que era Mahaprabhu. E os sacerdotes disseram, sim, ele esteve aqui, mas ele não está aqui. Ele não está aqui agora. Ele foi levado para a casa de Sarvabhauma Bhattacharya. Quando chegaram à casa de Sarvabhauma Bhattacharya, os devotos em Nityananda Prabhu, Mahaprabhu acordou. Na verdade, ele não estava dormindo. Vendo vocês todos meio adormecidos, agora eu digo, acorde, mas, na verdade, ele estava sobrecarregado com o Asta Satwiki, Vakar. Ele estava em êxtase, Mahaprabhu estava em êxtase, ele não estava dormindo. Quando é dito aqui que ele acordou, ele não estava dormindo. Quando Nityananda Prabhu veio e cantou o Mahamantra Hare Krishna em seu ouvido, ele lentamente abriu os olhos e sentou-se. Mahaprabhu perguntou, para onde você me trouxe? Mahaprabhu, quando ele estava em êxtase, os devotos cantavam Mahamantra para ele, ele voltava. E às vezes ele falava, poxa, eu estava num lila tão gostoso, tão bonito, e vocês me tiraram de lá para me trazer para cá. Às vezes ele reclamava, Mahaprabhu. Desde criança, quando ele nasceu, ele chorava. E aí as tias dele, enfim, as mulheres que estavam com ele no colo, começavam a cantar Mahamantra, ele parava de chorar na hora. Mahaprabhu veio aqui para nos dar o Mahamantra Hare Krishna. Então, quando cantava o Mahamantra, ele ficava tranquilo, sossegado. Ele nasceu na lua cheia, mas um eclipse. E o eclipse lunar, todo mundo vai para o rio Ganges, porque eclipse não é auspicioso. O ocidental gosta de ficar olhando o eclipse, isso não é auspicioso. Nem olhar o eclipse lunar, nem o solar, parcial ou total. Então, os hindus,
eles foram todos para a beira do Ganges cantar o Mahamantra. Não o Mahamantra, mas cantar os nomes de Deus. Por isso o Mahaprabhu apareceu numa lua cheia, mas no eclipse. Porque todos cantaram. Então ele apareceu trazendo o santo nome para todos. E aí Nityananda Prabhu cantou, ele abriu os olhos aqui e ele falou, onde estou? Vamos pegar aqui onde parei. Onde estou? Sarvabhauma Bhattacharya respondeu, este aqui é Puridan. Você não reconhece ninguém? Perguntou Sarvabhauma. Mahaprabhu disse, não, eu não reconheço ninguém. Por que você recebeu sannyasi? Disse Sarvabhauma, nessa idade tão jovem. O que você estudou? Você estudou os Vedas e o Vedanta Darshana? É impossível receber sannyasi sem primeiro estudar essas escrituras. Tão jovem, mas o sannyasi geralmente é recebido depois dos 75 anos. Isso aqui era antigamente, né? O Ashram Dharma, até os 25 anos era brahmachari, a pessoa podia ser brahmachari, né, que é o estudante renunciado, ele é celibatário. Aí, dos 25 aos 50, a pessoa podia casar, ele largava o brahmachari, ele casava, tinha os filhos. Depois dos 50 anos, o filho já cresceu, a mulher já está bem, e ele largava a família e ia receber vanaprastha. Vanaprastha é aquele que renuncia à família, e dos 75 aos 100 anos, normalmente era o sannyasi. Mas isso daí tudo mudou, principalmente agora, né? Principalmente agora. Quem vive mais de 75 anos hoje? E quando a pessoa chegar aos 75 anos, ela já está bem detonada, né? Então, hoje em dia tem garotos de 18 anos recebendo sannyasi. Srila Tilaka Nrsimha Maharaj, ele recebeu sannyasi, se não me engano, com 20 anos, 20 e poucos anos. Bem novo, né? Então, isso é normal. Mas Sarvabhauma está questionando aqui Mahaprabhu. Como que você recebeu o sannyasi tão novo? Você já leu Vedanta Darshana? Você já leu os Vedas? Você é tão novo assim? Então, o sannyasi era sempre depois dos 75 anos. Aí, Prabhu respondeu Mahaprabhu, fingindo não saber nada. Eu fiquei louco, ele diz. Abandonei o serviço de minha mãe e, ficando louco, eu aceitei sannyasi. Mahaprabhu falou isso. Mas você é um grande erudito, então, por favor, proteja o meu sannyasi. Ele falou isso para Sarvabhauma Bhattacharya. O que você estudou? Perguntou Sarvabhauma Bhattacharya. Não muito, ele respondeu. Eu estudei alguns Vyakaran. Eu estudei alguns Vyakaran. Qual é o uso de Vyakaran? Da gramática. Vyakaran quer dizer gramática. Gramática primária. Aí Sarvabhauma falou, qual é o uso de gramática primária? Isso é apenas ABC, o básico. Você deve estudar o Vedanta Darshana. Assim seja, eu vou ensiná-lo a você. Então, Sarvabhauma Bhattacharya quis ensinar o Vedanta Darshana a Mahaprabhu. Essa história é bem bonita. Depois disso, durante 7 dias, Mahaprabhu ouviu o Vedanta Darshana de Sarvabhauma Bhattacharya. Ele se sentava e ouvia silenciosamente, como um estudante.
obediente aos pés de Sarvabhauma Bhattacharya. Durante esses 7 dias, Mahaprabhu apenas ouviu e não fez nenhuma pergunta ou disse nada. Finalmente, Sarvabhauma Bhattacharya, ele disse a Mahaprabhu: você esteve apenas ouvindo o Vedanta Darshana todos esses dias. Você não está perguntando nada. Como posso compreender se você entendeu alguma coisa? Ele estava questionando Mahaprabhu. Eu falei 7 dias e você não perguntou nada. Mahaprabhu respondeu humildemente: Prabhu, quando você lê o Vedanta Darshana, eu posso entender tudo muito bem, mas quando você começa a explicar, não consigo entender nada. Então, veja só essa história, né? Quando ele lia o Vedanta Darshana na escritura, né, Sarvabhauma, Mahaprabhu entendia tudo, claro, é Deus. Mas quando ele explicava de uma forma errônea. Mahaprabhu não entendia nada. E ele falou isso para Sarvabhauma. Sarvabhauma Bhattacharya, ele foi pego de surpresa. O que ele está dizendo? Ele perguntou. Quando eu estava lendo, ele podia entender tudo. E quando eu estava explicando, ele não entendia nada. O que é isso? Então, Sarvabhauma Bhattacharya recitou o Atmarama Cha Munayo. É um sloka. E Mahaprabhu, ele perguntou: Prabhu, você pode explicar qual é a falha e que mérito há nesse sloka? Sarvabhauma Bhattacharya, ele ficou com raiva, pensando: eu consigo mesmo. Que falha! Mas, mesmo assim, ele explicou o sloka. Ele deu 9 explicações. Então, Sarvabhauma deu 9 explicações diferentes. Então, pediu a Mahaprabhu que falasse. Então, Mahaprabhu, ele deu mais 18 explicações do sloka, sem tocar nas 9 explicações de Sarvabhauma Bhattacharya. Então, Sarvabhauma, ele explicou com 9 versos, ele deu 9 explicações, e Mahaprabhu explicou com 18 explicações, sem repetir o que Sarvabhauma tinha dito. 18 explicações ele deu. Espera aí que saí do ponto aqui. Disse que quando os devotos ouvem atentamente Harikatha, flui da boca do orador. Certa vez, Srila Sanatana Goswami, ele pediu a Mahaprabhu que explicasse este mesmo sloka. E Mahaprabhu disse: eu não me lembro do que disse naquela época. Srila Sanatana Goswami Prabhu, ele disse: como pode ser isso? Ouvi dizer que você explicou isso de 18 maneiras diferentes para Sarvabhauma Bhattacharya. E eu não me lembro do que eu estava dizendo. Mas você, Sanatana, é um grande devoto, um bom ouvinte. Então, por sua misericórdia, eu posso dizer algo. Depois disso, Mahaprabhu deu 61 interpretações daquele sloka. Encontrar essa conversa e essas interpretações, existem essas interpretações e essa conversa está no Sri Chaitanya Charitamrita. Também escrevi brevemente sobre isso nos livros de orientação.
Srirachara Maharaj escreveu 4 livros e ele escreveu brevemente sobre essa interpretação desses sloka. Os ensinamentos de Mayavadi, dos Mayavadis, significam Brahma Jnana. Eles pensam que Brahma criou tudo. Cantamos no Guru Parampara, no Kirtan, Guru Parampara, Krishna Hoite Chaturmukha, Roni Krishna Sevamukha, Brahma Hoite Narottama Mati. Pela associação de Krishna, Brahma, ele tornou-se devoto ao serviço de Krishna. E pela associação de Brahma, Narada Muni tornou-se um devoto. Brahma obteve o seu poder de Krishna, mas os Mayavadis, eles dizem que tudo vem de Brahma. Isso é Brahma Gyan, conhecimento de Brahma. Aqui tem um verso que diz o seguinte: os Mayavadis, como foi dito aqui, eles acham que Brahma é tudo. Brahma criou o mundo e conhecimento todo vem de Brahma. Não, o Brahma recebeu o conhecimento de Krishna. E Narada Muni, que é o discípulo de Brahma, recebeu o conhecimento de Brahma. Então, Mayavadi, ele tem uma compreensão errônea. E é muito perigoso ter associação com Mayavadis. Deixe-me ver aqui. Então, tem esse verso aqui que diz o seguinte: são todos Mayavadis. Eles não acreditam na doutrina da consciência de Krishna. Eles não podem tolerar quando uma deidade do Senhor é instalada, porque eles não acreditam que o Senhor tenha qualquer forma. Na verdade, os seguidores do impersonalismo, os Mayavadis, eles são aqueles que ignoram Krishna. Krishna Badi. Suponha que eu negue 10.000, que eu pegue 10.000 rúpias de você hoje, e depois de um tempo eu conte sobre você para os outros. Ele não tem nem 100 rúpias. Krishna nos deu essas mãos, pernas, olhos, nariz, orelhas, tudo. Mas dizemos, Krishna não tem pernas, Krishna não tem mãos, ele não tem forma. Essa visão de um Mayavadi, Krishna não é uma pessoa, Krishna não tem forma. Eles acham que Krishna é energia, o Brahman é o todo abrangente. Essa é a visão do Mayavadi. Mas se tem energia, alguém produz essa energia. E quem que produz essa energia é Krishna. O Mayavadi não acredita que Deus é uma pessoa. Ele acha que Deus é impersonal, que a suprema personalidade não existe. É o impersonalismo. Eles acham que tudo é energia. Isso é uma visão Mayavadi. É muito, e é dito também, a analogia que é feita é de um trem. Isso aí está no livrinho Bhakti Yoga, não sei se você chegou a ler, Raghunanda. O livrinho fala o seguinte, né? O trem, quando você vê o trem bem de longe, o que você vê? Você vê a luz e o som, né? Essa é a visão do Mayavadi. É a luz e o som. Aí vai chegando perto, vai chegando perto, vai chegando perto, você começa a ver a roda, você começa a ver o trilho não, a carcaça do trem e tal. Esse daí é o Paramatma. Aquele que sabe que está lá, mas ele ainda não é a personalidade. E nós, Gaudiya Vaishnava, nós vemos o maquinista.
Essa é a visão nossa, Gaudiya Vaishnava. Existe sim a luz do trem, existe o som do trem, existe a estrutura do trem, mas tem o maquinista. O maquinista é Deus, Supremo, Suprema Personalidade. Deus controla o trem. Deus controla tudo. Então essa é a nossa visão. Nós não queremos nos fundir no Brahman, nós não queremos isso. Nós não queremos o Paramatma também, como o Yogi quer. Nós queremos o Bhagavan, nós queremos ter um relacionamento com o Bhagavan. Bhagavan é a Suprema Personalidade de Deus, Sri Krishna. Mas o Mayavadi tem essa visão. Ele leu Vedanta Darshana, ele leu os Vedas e ele compreendeu dessa forma. Então, Sarvabhauma Bhattacharya, ele tinha essa visão, ele pregava o Mayavadismo. E esse verso aqui, um outro verso, diz assim: que tipo de riqueza o torna tão rico que você descarta uma pedra de toque? Eu coloco os seus pés na minha cabeça, desejando uma partícula dessa riqueza. Ele diz que quer colocar os pés do Senhor sobre a sua cabeça. Então, deve haver pés. Então, como eles podem negar que o Senhor tem uma forma? Então, eles falam, veja só a incoerência, né? Como eles são incoerentes. Esse verso aqui diz assim: que tipo de riqueza o torna tão rico que você descarta uma pedra de toque? A pedra de toque, tudo que você toca vira ouro. Eu coloco os seus pés na minha cabeça, desejando uma partícula dessa riqueza. Ele diz que quer colocar os pés do Senhor sobre a sua cabeça. Então, deve haver um pé. Então, como eles podem negar que o Senhor tem uma forma? Se eles falam que querem colocar o pé do Senhor Supremo, o pé de Deus na cabeça deles, como que é possível se ele não tem pé? Veja só como é incoerente isso. Isso está na Escritura. E Srila Maharaj está explicando isso. Como eles podem negar que o Senhor tem uma forma? Então, é por isso que não lemos os livros de Rabindranath Tagore, ou vamos até ele. Ele é um Mayavadi e um Brahma Gyani. A Gyani Yoga vai levar você para o Mayavadismo também. A Bhakti Yoga vai levar você para Deus, mas a Gyani Yoga vai levar você para o Brahma Loka, o local do Senhor Brahma. Por isso o nosso caminho não é Gyani Yoga. É perigoso você começar a estudar. Nosso caminho não é Gyani Yoga. Nosso caminho é Bhakti Yoga, devoção a Deus. Por isso Srila Maharaj sempre falava, Gurudeva, Srila Govinda Maharaj não mandou ele ler muitos livros. Mandou ele ler pouquíssimos livros. Falou para ele, leia o Sri Chaitanya Charitamrita. Mas mandou ele ler depois de 7 anos que ele estava como Brahmachari. Mandou ele ler o Gaudiya Kantahara, um livro de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Não mandou ele ler todos os livros, porque o nosso caminho não é Gyani Yoga. E alguns invejosos, algumas pessoas invejosas, algumas pessoas que ignorantes, né, do verdadeiro conceito da consciência de Krishna, falavam, ele não sabe muito a escritura. Ele não sabe muito a escritura. É claro que não. Você não precisa saber todos os lilas de Krishna. Você não precisa saber tudo. Você tem que saber Bhakti Yoga. Você não tem que saber a história disso, a história daquilo. Não, é Bhakti Yoga. E aí alguns ainda falavam, ele tem que ter o Pandit do lado dele, que era Tyagi Maharaj. Então veja só como a pessoa não tem a noção correta
de falar isso de uma pessoa santa como Srilacharya Maharaj? Ele sabia Bhakti Yoga. Bhakti Yoga ele sabia muito bem. Jnana Yoga não. O nosso caminho não é Jnana Yoga. Nosso caminho não é ler todos os Vedas, os Puranas, os Upanishads, o Vedanta Darshana. O próprio Mahaprabhu aqui falou, quando o Sarvabhauma perguntou para ele, você já leu isso, já leu aquilo? Ele falou, não, eu sei gramática, ele falou. Eu sei gramática. Eu sei o básico, A, B, C, D, ele falou, né? E é Mahaprabhu. Então, nós temos que compreender isso. Ofender um devoto puro é a pior coisa. Ofender qualquer devoto. Ofender aquele que está tentando ser um devoto, que é o nosso caso. Você irá por o caminho errado. Você será afastado de Deus. E está escrito aqui também, Srilacharya Maharaj, nessa aula mesmo, ele vai falar sobre isso. Então vamos continuar a leitura aqui. Ouvindo a interpretação de Mahaprabhu, Sarvabhauma Bhattacharya ainda não acreditava que Mahaprabhu fosse o próprio Senhor Supremo. Então Mahaprabhu, ele mostrou a sua forma de 6 braços e Sarvabhauma Bhattacharya caiu em um Sastanga Dandavati. É o Dandavati total que a gente faz. Veja só, Mahaprabhu, ele mostrou a forma de 6 braços dele. E aí realmente não tem como você negar que era a Suprema Personalidade de Deus. E aí ele fez Dandavati completo, Dandavati Pranam, para Mahaprabhu. Mas não é qualquer devoto que vê a forma suprema. Mahaprabhu deu a misericórdia para ele. E aí ele caiu em Dandavati Pranam completo. E aos pés de Mahaprabhu. Ele caiu no chão e não conseguiu se levantar. Mahaprabhu o chamou, Sarvabhauma, levante-se. Levante-se. Eventualmente, Sarvabhauma Bhattacharya, ele levantou-se lentamente, virando-se e olhando ao redor. Ele disse, o que é isso, Prabhu? Que tipo de forma eu acabei de ver? Veja agora, escondendo a sua forma, Mahaprabhu disse, você deve ter visto algo errado. Você tem algum amor por Krishna? É por isso que você vê toda essa concha, esse disco, etc. Ele viu porque cada mão tem um elemento. Uma mão tem a concha, outra mão tem o disco, outra mão tem a flor de lótus, outra mão tem a massa. Então, aqui Mahaprabhu falou, você só viu essa forma porque você tem amor por Deus. Você tem algum amor por Krishna. É por isso que você vê toda essa concha, você viu tudo isso. Somente uma pessoa que tem amor por Deus, algum amor por Deus, ele consegue ver Deus. Deus não se mostra para quem duvida dele. Tem alguns que falam assim, Deus, se você existe, então eu quero ver você agora. Ele não vai se mostrar para você que pensa dessa forma. Ele não precisa mostrar nada para ninguém, ele mostra para quem ele quer. Ele mostrou para Sarvabhauma porque ele quis. Sarvabhauma tinha algum amor puro por Deus e ele mostrou. Ele se mostrou para Sarvabhauma Bhattacharya, não para qualquer um. Depois daquele dia, Sarvabhauma Bhattacharya, ele tornou-se um devoto de Mahaprabhu e um grande Vaishnava. Ele deixou todas as concepções mayavadis e começou a pregar a concepção pura sobre o Senhor Supremo. O seu plano inicial foi bem sucedido. O Senhor veio pessoalmente e o puxou para si. Ouvindo sobre os passatempos de Sri Sarvabhauma Bhattacharya e a glória de Vidyanagar, Srila Jiva Goswami Prabhu,
ele perguntou a Shrimati Nityananda Prabhu: Prabhu, eu tenho algumas dúvidas em minha mente. O conhecimento de Sankhya, ensinamentos detalhados da alma, Tarka, debates, argumentos lógicos, etc., não é auspicioso. Como pode existir nesta morada eterna, sagrada? Ele está falando aqui desse lugar que foi falado, né? Esse lugar é o lugar do conhecimento. Tudo é conhecido lá. Então ele falou, nesse lugar sagrado, como pode ter esse tipo de conhecimento que não é Bhakti Yoga, né? Debates, argumentos lógicos. Como pode ter detalhes... Deixa eu ver aqui o outro. Sankhya, ensinamentos detalhados da alma. Como que pode ter tudo isso? Shrimati Nityananda Prabhu respondeu, Haribol, Haribol, ouça o que eu vou dizer, Diva. Nada inauspicioso pode existir em uma morada sagrada. Argumentos, conhecimento, etc., não tem poder aqui. Aqui, todos e tudo são subservientes à devoção. Bhakti Devi, a deusa da devoção, ela reside nesta morada. Todos os outros são os seus servos e servas. Navadvipa é o lugar de 9 tipos de devoção. Aqui, Dhyana, o conhecimento, e Kama, a busca fruitiva, sempre servem à devoção. E a alma diva é avessa a Krishna. As escrituras lhes dão concepções perversas e erradas, mas se a Jivatma, a alma diva, é um devoto do Senhor Krishna, se sua natureza é gentil, então as escrituras lhes dão apego ao Senhor Krishna. Então veja só, as escrituras também podem dar para a pessoa a concepção errada. Por isso que tem muitas e muitas e muitas linhas. Se você não tem a misericórdia de Deus, se você não tem aquele desejo, você vai interpretar de uma forma errada. A pessoa que tem alguma misericórdia de Deus, ele compreende da forma correta. Aquele que não, ele não vai. E aí tem o mayavadismo, tem várias e várias e várias linhas e correntes do hinduísmo que não é a compreensão correta. Não é o Gaudiya Vaishnavismo, não é o que Mahaprabhu veio dar para nós. Então tem gente adorando tudo por aí. Semideuses, fazendo um monte de coisa que não... fazendo sacrifício de animais. Tem gente meditando no vazio até hoje, que não é para a era que nós estamos. Tem gente cantando mantras de vários tipos de mantra que não são os nomes de Deus. Isso é tudo interpretação errada, equivocada da Escritura, porque a pessoa não tem esse mérito de compreender. Nós também, a gente lê o Bhagavad Gita, a gente lê qualquer livro, até o livro de canções, a tradução das canções. Se você está no início, enfim, todo mundo está no início, né? Mas daqui a um tempo, você praticando corretamente todo dia, você vai compreender o que Krishna quis dizer. O que os devotos puros escreveram. A gente vai compreendendo gradativamente, não é lendo. É com o serviço devocional. O conhecimento correto, Srila Charmar já falou várias vezes isso. O conhecimento correto vem com 3 coisas. A submissão ao Guru é a rendição do Guru. Você tem que se render ao Guru. O Guru falou, tem que seguir o Guru. Submissão. Nós temos que ser submissos ao Guru. A segunda coisa, perguntas relevantes para o Guru. E a terceira coisa, o serviço ao Guru sinceramente.
você fazendo essas 3 coisas, a Minaya, a verdade vai descender. Quando o Guru fala, você vai compreender o que o Guru fala. Porque hoje, você está lendo aqui essa aula aqui de Shilachara Maharaj. Se tiver 10 pessoas ouvindo aqui, né, o Raghunanda Prabhu está aqui presencialmente, mas tem alguém aí assistindo na live também. Se pegar 10 pessoas, vão interpretar de uma forma, da outra. Por quê? Cada um tem um mérito espiritual. E quanto mais a gente praticar a vida correta, devocional, mais nós vamos ter a verdade do que foi dito. A verdade se revela. Não adianta você estudar tudo. Se você não faz o serviço, se lá Siddhartha Maharaj falou, quando você não tiver nenhum serviço devocional para fazer, aí você vai ler a Escritura. Ele falou isso. Agora, se você seguir o que Shilachara Maharaj fala, eles falam para fazer todo dia, nós não temos tempo de ler. Por quê? Porque todo mundo normalmente trabalha ainda. Mesmo aquele que não trabalha materialmente, ele vive no templo, ele trabalha só, ele tem o dia inteiro a fazer isso. Ele tem que limpar o templo, ele tem que comprar comida, ele tem que oferecer comida, ele tem que cozinhar, ele tem que cantar Japamala, ele tem que cantar as canções, ele tem que fazer tantas coisas, não tem muito tempo de ler. É necessário ler? Sim, a aula do Guru, pelo menos a aula do Guru. Por isso que é postado todo dia no grupo do Templo de São Paulo, uma aula curta. Quanto tempo leva para ler? 5 minutos uma aula que é postada todo dia? Acho que nem isso, né? Depende da aula. Mas é isso, de 5 a 10 minutos. De 5 a 10 minutos, se você ler com calma, né? Concentrando. 10 minutos, você ganhou 10 minutos. Para ler bem 10 minutos, porque você tem que ler, prestar atenção, você tem que refletir, né? Não é só ler. E aí, não é só ler rápido. Sim, você tem que saber o que, tentar interpretar o que está lá, né? Mas, na verdade, são 10 minutos. Agora, se você dá um livro de 1000 páginas para a pessoa, ela nem pega na mão. Já fica com preguiça, já. Você... Que você me emprestou lá, eu tô terminando, eu vou querer outro. Já para levar para Americana. Sim. Aí a pessoa pega e fala assim, né? Eu vou ler. Quando você olha o livro assim, grosso, 1000 páginas, você desiste. Ainda mais na era que a gente está aqui, essa era da informação e tecnologia. Ninguém quer ler nada. Não ler mais nada. Assim. Ninguém... Depende da família que você é criado, às vezes você não é incentivado a ler. Sim. Né? Eu tive o privilégio de nascer numa família que gostava de livro. Uhum. Então, desde pequeno eu gosto de ler, né? Eu li Moby Dick com 12 anos, né? Moby Dick tem 1500 páginas. E aí você começa a adquirir um gosto pela leitura. Né? Mas hoje em dia... Mas não é todo mundo que é assim. Hoje em dia a maioria... Por isso que quando, há um tempo atrás, agora eu não faço mais isso que eu estou sem tempo, né? Mas há um tempo atrás, antes de postar a aula de Shilachara Maharaj, eu pegava um trecho mais importante que eu analisava que era mais importante, para dar uma chamada, né? E normalmente a maioria lia só aquela parte. Eu cheguei a conversar com vários devotos, não lê a aula inteira, lê só as primeiras linhas. Então eu falava, isso aqui é importante, deixa eu colocar logo no início, porque pelo menos isso a pessoa lê, né? O jornalista usa muito isso, né? Faz o título da matéria e coloca ali um resumo, né? Do principal, Ou só um highlight ali do que é o item principal que você fez. É importante para chamar, né? Mas aí a pessoa só lê aquilo e não lê o resto. E hoje em dia não lê o resto. Não tem mais aquilo, a pessoa lê 2, 3 linhas tal, e já não quer ler. E às vezes tem tempo de ler. Não é questão de falta de tempo. O mundo é maia, o mundo... Mas a pessoa está presa na miséria material realmente. E hoje em dia existem outras distrações que levam a pessoa a não poder se dedicar a um assunto importante como que é esse assunto mais importante, né? E a mente da pessoa, ela não consegue ler uma aula, que nem você falou, 5, 10 minutos. Mas aí, imediatamente, ela tá lá, ela vê lá que eu posto no grupo do templo, ela já sai. Aí entra numa mídia social e fica lá rolando. Fica meia hora, 1 hora, 2 horas vendo a vida dos outros, né? Só besteira, né? Então, na verdade, isso é maia. Mas por que acontece isso? O começo da aula hoje, a bateria está fraca. A pessoa não está carregando a bateria. Às vezes tira até a cantimala.
tem devotos que receberam a segunda iniciação, tiram o cordão de Brahmani. Então, é isso que acontece. A pessoa está com a bateria quase acabando. E Silatyanara já falou, deixa eu só marcar aqui onde está, para amanhã de manhã continuar essa aula aqui. Já acabou a aula. Passa muito rápido. Pra gente aqui passa muito rápido. A aula tinha que ser 2 horas. Eu não sei se é uma coisa que quanto mais você vai adquirindo o gosto, né? Vai ficando mais gostoso, né? Isso é uma boa fortuna que a gente vai ganhando. Amanhã com certeza eu termino essa aqui e começo uma outra. Conforme você vai praticando, são as etapas, né? As 9 etapas. É importante a gente decorar. Não precisa saber o nome em bengali ou sânscrito, mas a gente tem que saber quais são as etapas do processo devocional, né? Então, os 9 práticas principais é muito importante, mas também as etapas. A primeira etapa, que você veio aqui no templo, e eu também, enfim, é Shirada, a fé. A fé é fraca, mas a gente tinha alguma fé. Por isso você veio aqui, você foi direcionado para cá. Aí da fé fraca vem o quê? Associação com devotos. Eu não sou devoto, mas a gente está tentando, né? Devoto são eles aqui. A gente está no caminho, né? Aspirando a ser devoto. Então, associação com devotos. Da associação com devotos, você vai encontrar um guru genuíno. Você fala, quem é um guru genuíno? Tal. Aí eu indiquei para você Tilakaniri Maharaj. Aí você recebe a iniciação. E aí começa o serviço devocional. Então, a fé fraca, que é o primeiro, a associação com devotos, aí vem a prática devocional. Mas só existe com iniciação. Então, da prática devocional, o que acontece? A 4ª etapa desses 9, você começa a limpar a luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura e o ego. Você começa a limpar esses anartas que nós temos, esses maus hábitos que a gente tem. E também você vai diminuindo as ofensas, gradativamente. Aí o que acontece com isso? Aumenta a fé. Aumenta a fé. A outra etapa é aumento da fé. Com o aumento da fé, você começa a ter o gosto superior. Por isso que você está vindo aqui hoje, sexta-feira à noite, chovendo, você sai direto do trabalho e vem para cá. Por quê? Porque tem um gosto superior. Mas o teu gosto de vir aqui é maior do que você está brincando com o cachorro agora. Que também é gostoso, né? Você brincar com o cachorro. Ou de você ir para casa e comer um negócio quentinho. Ou de estar com a família. Tem um gosto superior, senão a pessoa não vem aqui. Tem um gosto superior. Do gosto superior vem o quê? O apego. Você fica apegado. Se você ficar uma semana sem aparecer, você está apegado. Você fala, nossa, eu preciso ir lá, eu quero ir lá. Né? É o apego, o gosto superior e o apego. Do apego vem o afeto pelo Guru, o afeto por Krishna, o afeto de querer escutar uma aula. Né? Porque a gente está escutando a aula, eu estou lendo, mas é ele falando. Ele falou isso e foi transcrito, então não sou eu que estou falando, estou lendo. Quando você lê, é Harikata também. É o Guru que falou. Não importa se está escrito ou você está ouvindo o som, é Harikata. E aí vem o afeto. E do afeto vem o amor puro por Deus. Né? Então, esses são os 9 processos. Então, quando você quer escutar mais Harikata, escutar falar de Deus, o processo está correto. Agora, se você pegar e falar assim, alguém chegar e falar, olha, tem esse romance aqui, sei lá, tem vários livros agora que viraram série, né? Eu escuto o pessoal falar, nem me interessa saber o nome, nada. Não me interessa. Mas aí tem lá 1000 páginas, né? 1000 páginas. Né? Você fala, não, por que eu vou ler isso? Você quer ler Harikata, você quer ler... Teve debate presidencial. Eu comecei a ver, assim, eu vi 10 minutos e parei de ler e comecei a voltar a ler o livro. Eu estava Sim. lendo o livro que você Claro. Aí eu falei assim, eu vou dar uma olhada no debate, né, para ver como é que tá. Sim. A eleição é domingo agora, né? Aí comecei a ver lá e tal, eu não me interessei, tipo, comecei a me sentir até mal de ver aquelas pessoas, uma querendo ter mais razão que a outra, ninguém tinha razão nenhuma, aí eu falei assim, não, eu não vou assistir isso não vai mudar nada na minha vida. Aí que tá, entrou o gosto superior. O gosto superior que quer? Vou ler o livro. O livro de Shilasiddhar Maharaj. Né? Não tem nada superior a ler um livro de ler o livro de Shilasiddhar Maharaj, né? Então, e aí gradativamente.
a pessoa gosta de ver um filme, né? Ainda a gente está naquele estágio de falar, pô, eu quero ver um filme, de vez em quando Maia pega a gente, né? Você está o dia inteiro servindo, e aí Maia fala, pô, você, né? E aí você fala, tem que ver um filme, eu tenho que fazer alguma coisa assim, senão a panela estoura, a panela de pressão explode, né? Então, mas conforme você vai praticando, você já vai perder a vontade. Por isso que Krishna fala, né? Se lá... você vai praticando, você abre a tampa da panela, né? Aí não faz mais pressão nenhuma. Nenhuma pressão. E aí Silatya Maharaj fala, você ganhando o gosto superior, você não quer o que é inferior. Você só vai largar o inferior quando você tiver o superior. A alma quer ser feliz, a mente quer ser feliz. Mas a mente está dominando a gente, mas a alma domina a inteligência que domina a mente. Então, quando você você percebe algo que você é superior, você tem esse gosto superior, você tem mais felicidade em ler o livro de Srila Siddhar Maharaj do que ver um livro e, claro, do que ver um debate político ou qualquer outra coisa mundana, né? Você prefere ficar em casa lendo um livro, escutando um Harikata, uma aula, do que... E a hora que eu falei do debate foi a hora que aquele Padre Kelman entrou no debate e ele começou a falar de Deus, alguma coisa assim, e eu vi que era um sarraja. Aí eu comecei a falar sarraja. E aí eu desliguei, porque eu falei assim, não, como é que pode ter um sarraja que o candidato a presidência do Brasil é um sarraja? Na verdade, a pessoa que está dedicada a Deus, ela não vai querer sair da vida devocional somente se cair, né? Se a pessoa cair, aí ela pode ser um sannyasa, ela pode ser e aí ela cai por alguma coisa que Maia derruba. A continuidade dessa aula aqui vai falar sobre isso. Amanhã a gente vai ler. E aí a pessoa cai e aí vira nem sarraja, ele vira um materialista, né? Ele está querendo lá, na verdade, ter um poder ou ter alguma coisa material por trás, né? E, na verdade, todo mundo que estava lá ontem, todo político, não só político, né? Todo mundo que trabalha materialmente querendo riqueza, querendo fama e poder, enfim, ele está querendo o quê? Ele é um materialista. Ele não está ligado em Deus. E o materialismo e Deus caminham em sentidos opostos. Mas ele usa o nome de Deus para conseguir alguma coisa, né? Sim. Isso daí não é só ele, tem muita gente fazendo isso. Muita gente ganhando dinheiro, porque no fundo ele quer ganhar dinheiro, ou fama, né? E tem muita gente ganhando dinheiro com o nome de Deus, mas isso está afundando a pessoa não está percebendo, né? Tem muita... E na nossa linhagem Gaudiya Vaishnava também existe isso, né? Então a Maia está muito forte, Maia é muito forte, Silatya Maharaj falou isso. Se a gente não tomar cuidado, não fizer a prática que o Guru fala, nós vamos cair sim. E Maia vai dominar a pessoa. E quando a pessoa percebe, ela está totalmente afundando no oceano de Maia. Ela está afundando no oceano de Maia, ela não percebe, ou com o trabalho, ou com a família, ele está totalmente preso a Maia. E cadê a devoção? Não tem. A pessoa dá quantos minutos por dia para Deus? Praticamente nada. Praticamente nada. Quanta gente, Silatya Maharaj já falou isso, a pessoa canta Japamala olhando no relógio, que está atrasado para ir trabalhar, né? Isso aí não é adequado, entendeu? É o momento do serviço, né? Por isso que tem que dormir cedo para acordar cedo. Você acorda cedo, você tem tempo de cantar japa servindo realmente. O telefone não toca. Você está cantando a Japamala, toca o telefone, vem a mensagem celular, você para de cantar para olhar. Cadê o serviço? Você deixou Deus de lado para ver algum material. Então, por isso, o melhor horário, claro que não existe regra, não tem regulamento, qualquer horário é horário para cantar o nome de Deus. Mas o melhor horário é de manhã. Está todo mundo dormindo, no Brahma Muhurti. Agora já está clareando mais cedo, né? Agora, 5h30 já está ficando claro. Então, imagina só, 96 minutos antes do sol aparecer. Vamos colocar 5h30, vai arredondando, né? 96 minutos é 4 horas da manhã. 3h54. Aí começa o Brahma Muhurti. Começa a cantar 3h54, a Japamala, ninguém vai te incomodar. A tua mulher está dormindo, o filho está dormindo, o cachorro está dormindo, o papagaio está dormindo, está todo mundo dormindo, o teu chefe está dormindo. Ninguém vai te incomodar. Aí você serve Deus da forma adequada, concentrado. Né, concentrado. Então, nós temos que prestar atenção, mas farsantes existem no mundo inteiro, em qualquer
qualquer religião, em qualquer linha, tem pessoas que querem ganhar dinheiro com isso, estão preocupadas em algo que é material por trás. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta, algum comentário. Imagina. Não. Faz parte também. O Ishan Krishna Prabhu mandou um abraço para você, Raghunanda. Ele está escutando aí. Ele mandou outro para você, o Ishan Krishna. O Ishan Krishna agora em outubro está aqui no templo. E você vai conhecê-lo pessoalmente. Ele virá aqui, vai ajudar aqui no serviço do templo. A gente vai fazer a instalação elétrica lá do quarto lá de cima. Né? Ele vai me ajudar e tal. Então, ele vai ficar alguns dias aqui, creio que 4, 5 dias aqui ajudando e ganhando sukriti, né? O templo foi feito para isso, para os devotos fazerem seva. Essa é a função do templo. O templo não precisa de ninguém, nós precisamos do templo. Essa é a realidade. Krishna não precisa de nada, nós precisamos dele. Então ele fez o arranjo da gente oferecer comida, água, oferecer o arati. Krishna não precisa de nada disso. O templo não precisa de nada disso. Nós precisamos dele. Então, quem tem a boa fortuna de compreender isso, vem ao templo. Aquele que tem a boa fortuna, e como que vem essa boa fortuna? É a Minaya. A pessoa começa a praticar a vida devocional e a Minaya começa a descender. A verdade descende. E aí ele fala, poxa, a verdade é que eu tenho que ir lá. O templo foi feito para eu servir. Deus está lá no templo, Ele mesmo veio aqui pessoalmente no templo, para quê? Para a gente servi-lo. Então, o que é afortunado, ele vem no templo servi-lo. Aquele que não tem boa fortuna, não vem. E aquele que Maya pegou, vinha e não vem mais, também ele tá desgarrado. Mas Shila Govinda Maharaj falou, nós temos que puxar aquele que desgarrou. Quando você tem aquela boiada, um ou outro sai fora. E aí o que faz? Você tem que trazer ele de volta, porque Maya é muito forte. E se ele for muito longe do rebanho, ele não volta mais. Nessa vida, pelo menos. Então a gente tem que chamar o devoto, ligar para o devoto, sempre estar chamando o devoto, porque é importante, Maya é muito forte. Ninguém fez nenhum comentário, somente o Ishan aqui, né, sobre isso. E aí, boa noite, Dandavati Pranam. Esses são os comentários aqui. Depois eu olho quem está participando conosco. Vamos cantar agora o Nama Sankirtan Hari Harai. E amanhã continuaremos essa aula. A aula de amanhã é muito importante. Quem puder assistir, vai falar sobre Maya, sobre isso que estamos falando agora. Né? Não deu tempo de ler, mas amanhã nós continuaremos. E quem não puder ver ao vivo, veja depois, porque vai ficar gravado. Toda aula é gravada e eu nunca apaguei nenhuma aula. Então, tudo que é falado aqui não é apagado, está tudo lá. Se você fala alguma besteira, está lá gravado também. Tá? Então, se alguém assistir e viu que eu falei alguma besteira, me manda uma notificação, falou, vai aquele dia você falou uma besteira, a gente faz uma errata aqui ao vivo. Falou, sabe aquele dia, eu falei isso aqui estava errado. Não tem problema nenhum. Né? Em errar, eu não sei tudo, ninguém sabe tudo. Eles sabem tudo, eu não sei nada, na verdade. Né? Então, se eu estiver falando alguma besteira, eu gostaria que alguém falasse, aquele dia você falou besteira e tal. Então, vamos cantar agora o Nama Sankirtan Hari Harai. Hare Nama Krishna Jadavaya Nama 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Govinda Ram Shri Madhusudan Govinda Ram Shri Madhusudan Hari Gopinath
Giridhari Govinda Paramahana Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha Shiva Gopal Bhakta Das Raghunatha Shiva Gopal Bhakta Das Raghunatha Jai Gosai Kori Charana Bhanda Jai Gosai Kori Charana Bhanda Jahate Vijana Savistapura Jahate Vijana Savistapura Jai Gosai Nita Muditharana Jai Gosai Nita Muditharana
Haribo. Haribo, 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 Haribo. Vamos ver então quem participou conosco hoje da transmissão. Temos aqui o Vrajaraja Prabhu conosco, Ishan Krishna Prabhu, a Ana Purna Devidasi, deixa-me ver aqui, quem mais? A Dirce Alves Almeida, minha prima, a Malini Devidasi conosco também, Vijaya Aksha Prabhu, Isvaridasi também conosco. E se tiver mais alguém que não quis se identificar, eu agradeço tanto quem se identificou, quanto quem não se identificou. Sadhu Sangha, falamos hoje, é muito importante, a associação com devotos. Então, uma boa noite a todos, Dandavad Pranam. Até amanhã, às 7 horas da manhã, com o Mangal Arati, e às 8 horas vamos continuar a leitura dessa aula que não conseguimos terminar hoje.